Olá, eu sou Johnny Salles, o Geek Barba, e hoje nós vamos ter uma conversinha sobre livros clássicos e por que não devemos ter medo de lê-los. Calma, não sai do vídeo, já sei que você vai dizer: nossa, livro clássico, essa chatice escrita dezenas, centenas de anos atrás, eu tenho que perder meu tempo tendo Netflix, best-seller, histórias de quadrinhos pra ler, lendo essa chatice? E a resposta é sim, porque tanto as séries quanto as HQs e as novas histórias se inspiram bastante nos clássicos. Eu acho que eu não quebrei nada. Tá tudo inteiro? Tá. Nenhum livro foi ferido durante essa filmagem. Eu confesso que eu nem sempre gostei de literatura clássica. Na verdade, meu ensino médio praticamente todo foi fugindo dela. A professora falava: Iracema, dá um casmurro, e eu corria porta fora. Só que no último ano eu tive que fazer um trabalho sobre poesia e eu descobri que Drummond fazia poemas eróticos. Aí eu pensei, talvez esses caras velhos tenham algo para ensinar. Mas voltando para a influência dos clássicos nas produções atuais, vamos falar um pouco sobre O Conde de Monte Cristo, esse grande clássico. E quando eu digo grande, ele é grande mesmo, porque tem mais de 1.200 páginas. Essa edição linda que a Martin Glare me enviou, que tem 3 capas. Tem essa e essa. Porque se a gente enjoa de roupa, imagine de capa de livro. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, conta a história de um jovem que é preso injustamente por conta de um complô e depois de passar anos numa ilha, ele volta rico e prometendo vingança para todos que o incriminaram. E sim, eu sei que você já viu isso em algum lugar. É inegável as semelhanças entre O Conde de Monte Cristo e a novela de Valci Carrasco, O Outro Lado do Paraíso. O plano, o exílio, o dinheiro, a volta, a vingança e mais algumas coisas que eu não posso falar porque seria um spoiler do livro. Outra produção semelhante ao Conde de Monte Cristo é a série Revenge da ABC, lançada em 2011 e terminada em 2015, com 4 temporadas todas disponíveis na Netflix, em que narra uma longa história de vingança. Outra temática que está sempre em alta e tem bastante influência da literatura é a criação e revolução dos robôs. Já tivemos Matrix, Exterminador do Futuro e a nova produção da HBO, Westworld. Grande parte dos livros, filmes e séries acabam utilizando como base a literatura de Isaac Asimov, o bioquímico russo que escreveu a série Fundação e também o livro Eu, Robô, que foi adaptado em 2004 para os cinemas. Nos seus livros, Asimov explorava bastante a relação entre homem e robô, e em uma das suas obras mais famosas, Eu, Robô, eu vou deixar a capa aqui do lado porque eu ainda não tenho, ele chegou a criar as 3 leis robóticas, que até hoje são tidas como as regras definitivas para os robôs. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Vale lembrar que Eu, Robô foi publicado na década de 50 e em 2018 ele ainda influencia diversas produções. Voltando um pouco mais no tempo, encontramos a história de um castelo em que fantasmas circulam livremente, escadas mudam de lugar, câmaras secretas guardam segredos e salas aparecem e desaparecem. Não, eu não estou falando de Hogwarts, e sim de O Castelo de Otranto, escrito por Horace Walpole e publicado em 1764. O livro narra a história da maldição do castelo por conta de um trono usurpado. Então, sombras que se mexem, monstros gigantes e elmos voadores começam a rondar o território, aterrorizando todos os seus habitantes. O Castelo de Otranto é considerado o primeiro romance gótico publicado no mundo e influenciou diretamente diversos livros famosos como Frankenstein, Drácula e talvez, só talvez, Harry Potter. Tá, Johnny, eu entendi que os livros antigos trazem história que a gente curte hoje em dia, mas é que a linguagem neles é tão difícil, tão complicada.
Vocês sabem que isso é desculpa esfarrapada, né? Porque cada vez mais clássicos são relançados numa linguagem mais simples e descomplicada, como foi o caso da nova edição do Conde de Monte Cristo. E além disso, muitas vezes eles colocam legendas no rodapé das palavras mais complicadas do texto. É claro que você não vai começar por livros mega complicados que não tem nada a ver com os assuntos que você gosta. Comece por algo que você está familiarizado. Pode ser um terror, uma história de pecado ou de traição familiar. Temos que parar de demonizar os clássicos e perceber que, em grande parte, eles são responsáveis pela inspiração da maioria das histórias que amamos hoje em dia. E se você lembrou de algum filme, série, livro que tem inspiração em algum clássico, me conta aqui nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir o Geek Barba em todas as redes sociais. E é claro, até mais!